Olá a todos, começamos agora mais um episódio do nosso TJCC no ar, o podcast do movimento Todos Juntos contra o Câncer, onde a gente trata temáticas especiais da área da saúde. Eu sou Luana Lima, é um prazer estar aqui com vocês, sou gerente de políticas públicas e também coordeno o movimento Todos Juntos contra o Câncer. Bem, hoje estou aqui com um representante de uma organização muito especial para a gente. Nosso convidado, ele é professor, pesquisador nas áreas de economia e saúde coletiva, coordenador do Programa de Saúde do Instituto de Defesa de Consumidores, o IDEC, e conselheiro no Conselho Nacional de Saúde. Seja muito bem-vindo, Lucas Andrietta. Obrigado, Luana. Obrigado pelo convite. A gente está muito feliz por você estar aqui. Lucas, porque o movimento Todos Juntos contra o Câncer, né, ele tem o IDEC como uma grande referência, né? Então, vocês sabem, tem temáticas muito específicas que a gente pôde se apoiar, como no caso do rol taxativo, né, já faz algum tempo, mas em outros temas também ligados à defesa dos direitos dos consumidores, né, e também dos nossos pacientes que são assistidos pela saúde suplementar. Lucas, queria começar falando um pouquinho do IDEC, né? O IDEC é uma associação de consumidores sem fins lucrativos, independente de empresas, partidos, governos, né? Já foi fundada há bastante tempo, né? 1987, tem aí, né, quase seus 40 anos, por um grupo de voluntários. E eu queria que você falasse um pouco o que é o IDEC, né? O que é o Instituto, como vocês trabalham. Bom, primeiro agradecer de novo o convite, Luana. Para a gente é um prazer enorme estar aqui, né? O IDEC, ele entende que ocupar espaços como esse é parte da nossa tarefa, né? Como você disse, o IDEC ele já tem mais de quase 40 anos. Ele tem feito desde o início um trabalho muito intenso e muito combativo, né, na defesa do direito de consumidores, estando envolvido inclusive na própria criação, né, no Brasil, não só de alguns itens que estão na nossa Constituição, mas talvez o mais importante, o próprio Código de Defesa de Consumidores, né? Então, essa atuação inicial, quando o IDEC ainda era muito pequeno, né, comparado com hoje, ela tinha na saúde, né, não só na saúde suplementar, mas na saúde em geral, um dos eixos, né, de atuação. Uhum. Então, a gente tem esse histórico que começou mais na esfera judicial, né? Então ações coletivas ali naquele contexto dos anos 90, né? Contra instituições financeiras, por exemplo, né? Nos planos de estabilização econômica. É um pouco dos casos assim que fizeram o IDEC até se tornar conhecido, né? Por um conjunto maior de pessoas. E com o tempo, é claro, né? A instituição foi evoluindo. Hoje em dia a gente tem projetos em várias áreas, né? Talvez a área também que é muito conhecida seja a de alimentação saudável, né? Mas a gente também tem atuações no campo da saúde, no campo da energia, da mobilidade urbana, né? Nas telecomunicações, direitos digitais. Então o IDEC hoje tem um trabalho bastante complexo, bastante completo, né? A gente tem áreas que se dedicam aí a fazer esse trabalho de não só de defesa de direitos, mas também, né, de advocacy mesmo, né, de disputar políticas públicas que protejam consumidores, mas também garantam direitos de cidadania, né? Então a gente tem um pouco essa leitura de que a visão consumerista ela é o ponto de partida da maneira como a gente organiza as atividades, mas ela não é o único ponto de chegada, né? A gente entende que no caso do Brasil, né, um país como o nosso, a realidade que a gente conhece, a gente precisa disputar um conjunto de políticas públicas mais abrangente, né, que promova mudanças mais profundas e estruturais, né? Então a gente entende que uma entidade como o IDEC tem também essa tarefa, né? E não se restringindo só ao direito do consumidor E no você sentido falou mais duas estrito. ações importantes. Eu acho que tem uma questão também muito forte do IDEC que é de informação, né? Uma informação clara, uma informação objetiva, que alcança diversos públicos, né? Então, acho que é muito interessante a forma como vocês comunicam, né? E chegam ali até na ponta, até o consumidor.
mas também essa atuação em advocacy, né? E que também é muito forte, né? E como você está falando, vocês participaram da construção do Código de Defesa do Consumidor. Então, tem um histórico muito importante, né? Acho que da construção de um código tão importante, mas também uma atuação em políticas públicas, né? Por meio do advocacy e da garantia de direitos, né? Então, vocês têm uma atuação também nas esferas de poder, né? Vocês também têm uma atuação muito forte no Congresso Nacional, acompanham projetos de lei, né? Tudo aquilo que esteja ligado à defesa, né, aos direitos dos consumidores. E você coordena a área de saúde, né, Lucas? Fala um pouquinho para a gente da atuação de vocês relacionada à saúde. Sim, a gente tem diversas frentes de atuação, né? Como você citou, eu acho que tem temas que a gente acompanha com maior interesse, né? Com prioridade. Dentro da saúde não é diferente, mas eu acho que em todos os temas a gente sempre avalia a possibilidade de ter uma estratégia, às vezes mais focada na comunicação, às vezes no sentido bem elementar assim de criar, de sensibilizar um certo público para problemas que não são tão conhecidos, por Uhum. exemplo, né? Às vezes em problemas que já estão no debate público, né? Produzir uma informação clara, de qualidade e acessível, sobretudo, né? Traduzir um pouco Exato, esse acessível, né? jargão técnico que utilizam para nos Uhum. afastar, né? Dessas discussões para um público mais amplo, um público que tem que se apropriar dessas discussões e merece fazer isso para promover a participação social, né? A gente tem estratégias, claro, focadas em advocacy, propriamente dito, e talvez seja o que a gente despende maior energia, né? Em Uhum. todas os espaços e esferas possíveis a gente tenta fazer essa pressão. Né? Também estratégias judiciais que nós nunca descartamos, né? O IDEC tem um pouco essa raiz, como eu falei, e hoje em dia, embora as trincheiras e as lutas sejam um pouco diferentes, o IDEC continua sempre atento, né, em possibilidades de ações judiciais, em casos paradigmáticos, ou enfim, qualquer que Uhum. seja a possibilidade de incidência, por entender que essa forma de atuação também pressiona, né, para o conteúdo de políticas públicas mais avançadas, né? Então a gente vê tudo Uhum. isso como um conjunto e a gente sempre avalia dentro das capacidades da nossa equipe, que também não é, né, tão Sim, grande. Às vezes as pessoas sabem que a gente é do IDEC, falam do IDEC como se fosse uma organização gigantesca, com né? um grande número de pessoas ali, de colaboradores, Mas né? a verdade é que nós não somos muitos, são equipes Uhum. pequenas e que, enfim, fazem um trabalho bastante competente, né, A gente nas entende áreas que bem isso, nas Lucas. áreas que a gente se propõe a atuar. No programa de saúde, a gente tem algumas áreas temáticas prioritárias, né? A primeira delas é acesso a medicamentos, né? Uhum. Então, a gente tem toda uma linhas de atuação em parceria também com outras entidades, né? Então, no caso do IDEC, a gente tem um foco maior na regulação de preço de medicamentos, políticas de precificação de maneira Uhum. geral, e questões de acesso, né, de disponibilidade, né? Às vezes a gente entra um pouco também em questões de propriedade intelectual, de incorporação tecnológica, que são aí temas inevitáveis, né, para esse debate todo do acesso a medicamentos e da assistência Uhum. farmacêutica em geral. A Uhum. gente tem um segundo tema que é bastante demandado, né, pelo qual a gente também é bastante conhecido, que é a saúde suplementar, né? Então, Uhum. relações de consumo na saúde suplementar, né? Direitos de beneficiários de planos de saúde, a regulação desse setor, que eu acho que a gente vai Uhum. também discutir mais adiante. Né? Então, esse também é um conjunto muito grande de temas, Uhum. inclusive nas suas intersecções com o próprio sistema público de saúde. Né? Então, a gente tem uma interpretação sobre qual deve ser o sistema de saúde brasileiro Uhum. e qual é o lugar da saúde suplementar Que é isso que a na gente, saúde brasileira. E eu sei que a isso gente vai que a falar gente disso quer saber. em maior Uhum. profundidade. E é isso, para concluir, o programa de saúde a gente tem também, né, toda uma linha hoje relacionada à saúde digital. Né, esse termo saúde digital, ele Uhum. também, né, ganhou a boca do povo, assim, mas ele pode assumir muitos significados diferentes, né? Então acho que tem todo um Sim. universo de questões, desde infraestruturas públicas digitais, digitalização na saúde, informatização, né, que são coisas que são mais visíveis
para as pessoas na sua contribuição, até outros, né, que são, assim, tem um juridiquês mais complexo, por exemplo, a questão da proteção de dados, né, e a questão de dados sensíveis em saúde e temas Sim, que eu acho que é um tema muito importante, né, que vocês sim, também trabalham, e que né? se desdobram por aí, por exemplo, CPF na farmácia, né, temas assim que também tem uma projeção. E a quarta linha, que é um pouco menor, mas a gente atua bastante, é de resistência antimicrobiana, né, que também tem sido uma frente de atuação importante, né, essa vinculação entre o uso inadequado de antibióticos para a saúde humana, o papel central que tem a discussão sobre sistemas alimentares, né, e o uso indevido de antibióticos na produção animal, né, e também temas que decorrem disso, que tem a ver com saúde ambiental, né, e tem a ver com toda essa discussão sobre uma ameaça sanitária, né, que é uma possível epidemia aí, né, relacionada à resistência antimicrobiana. Então hoje são Nossa, temas muito, os muito quatro importantes. eixos assim do programa de saúde principais, né? E fora as outras coisas que a gente atua mais reativamente, né, na conjuntura política. Nossa, uma grande atuação, né, pessoal? Muitos temas. E que tocam também aqui na questão, tocam a questão da saúde pública e também da oncologia, né? Muito importante para a gente. Mas, Lucas, eu queria entrar agora no nosso tema, no tema do nosso podcast, que é sobre a saúde suplementar. A gente sabe que a saúde suplementar ela exerce um papel de complementariedade importante, né, para o país, para o Sistema Único de Saúde. Tem uma atuação paralela, né, com regras e diretrizes de mercado, né, e é regido ali pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, né. A Constituição fala, né, no artigo 199, prevê a iniciativa privada atuando no setor de saúde, né, seguindo as regras do Estado, e isso legitimou a criação da Agência Nacional de Saúde. Então, para a gente iniciar aqui essa conversa sobre a saúde suplementar, eu queria que você falasse um pouco do que é essa saúde suplementar, como que vocês veem a saúde suplementar e também essa regulação pela Agência Nacional de Saúde. A sua pergunta ela é bastante complexa, né, Luana? Porque eu acho que o ponto de partida para nós dessa interpretação tem que ser a política nacional de saúde, né? Acho que a pergunta fundamental é: um país como o Brasil, uma sociedade como a brasileira, qual é o sistema de saúde que atende às suas necessidades de saúde? E a trajetória que a gente percorreu, política, consolidou, né, e que bom que consolidou na nossa Constituição, a ideia de que nós precisamos de um sistema público, universal, né, e integral, e com todas as suas características, gratuito, né, e com todos os princípios e diretrizes que regem a atuação do SUS especificamente. E ficou essa brecha, essa característica, né, da nossa legislação de que a iniciativa privada ela pode atuar em caráter suplementar. Né? Então, nesse sentido, a saúde suplementar ela não é um sistema, ela não é um subsistema, ela não funciona Eu acho que com uma lógica sistêmica. e que é o principal da gente entender, que é um sistema só que a gente tem. Né? Então nós temos um sistema de saúde, esse sistema de saúde ele é obviamente regulado, regulamentado, tanto para a atuação de serviços públicos, quanto também da iniciativa privada. Mas é necessário entender primeiro que a saúde, na nossa legislação, ela não é um bem ou um serviço qualquer. Né? Então, mesmo a iniciativa privada podendo atuar no âmbito da saúde, ela deve fazer isso respeitando determinadas normas e, no caso específico das operadoras de planos de saúde, né, como essas intermediárias financeiras desses agentes, desses prestadores, esse setor, o entendimento é que esse setor ele tem que funcionar de forma a garantir o interesse público na saúde. Então, nós temos a iniciativa privada, é claro que isso tem uma característica comercial, lucrativa, e isso traz uma série de consequências, inclusive dificuldades, né, de regulamentação, fiscalização, inclusive problemas com consumidores e pacientes, mas essa livre iniciativa ela não é absoluta e ela não pode funcionar de qualquer maneira. Então, a gente tem esse sistema que ele é híbrido, e isso é muito problemático no Brasil. Por um lado,
A gente tem o desafio de consolidar um sistema público, universal e que atenda às necessidades de saúde de um país como o Brasil, com as nossas desigualdades, com a nossa diversidade territorial, né, com a nossa diversidade humana e as características da nossa população. E, por outro lado, a gente tem um histórico de décadas de uma enorme privatização de serviços de saúde. Então, mesmo a maneira como o SUS funciona hoje, muitos prestadores são privados, né? O SUS contrata prestadores privados, hospitais, né? Serviços de diagnóstico e terapia, e assim por diante. Então, a gente não tem um SUS que é 100% público, ele é mas o SUS ele é um sistema. A saúde suplementar ela atua com uma outra lógica. Isso gerava no passado, e eu acho que o nosso público aqui talvez não se lembre, né, principalmente os mais jovens, inúmeros problemas, inúmeras práticas abusivas, inúmeros casos de desassistência mesmo, né, de pessoas que não tinham as suas necessidades atendidas, porque esse mercado ele era extremamente caótico, né, ele foi crescendo, né, ao longo do tempo sem nenhum tipo de regulação. Então, o que o IDEC fez, né, não só o IDEC, claro, um conjunto muito grande de organizações, foi conquistar o que hoje nós conhecemos como a Lei do Plano de Saúde, que é a Lei de 1998, e uma das suas consequências que é a própria criação da ANS. Né? Então, essa trajetória, no meu entender, a gente tem que ver como um esforço de regular a saúde suplementar que já era desregulada. Né? Então, a gente está brigando por avanços nesse sentido e, logo ficou muito claro, resistindo a retrocessos. Né? Então, o que a gente chama de retrocesso é voltar para uma realidade que a gente já conhece. Né? Uma realidade sem regulação de reajuste, de cancelamento, problemas com rede credenciada, né? Negativas de cobertura, que talvez seja o problema. Ele não só é o problema mais volumoso, mas ele também é o problema mais dramático, né? Porque, obviamente, a negativa de cobertura chega num momento em que a pessoa está mais vulnerabilizada, ela está numa situação em que ela, obviamente, tem uma necessidade ali que precisa ser atendida. Então, esse é um pouco essa é a nossa visão, né, do sistema e de qual é o lugar da saúde suplementar nesse acho sistema. muito interessante você falar do lugar da saúde suplementar, né? A gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? A gente está juntos também na Comissão Intersetorial de Saúde Suplementar no CNS, né? Mas dessa compreensão realmente, né? Do lugar, do papel da saúde suplementar, porque às vezes a gente coloca como dois sistemas diferentes, né? A gente tem a saúde suplementar e tem o SUS, mas eles estão ligados. E claro que o trabalho da agência, né, aquilo que é determinado, a regulação, as diretrizes, elas têm que estar alinhadas com a política pública e com o interesse público. Né? Acho que essa é a principal questão. Então, também participação do Ministério da Saúde, esse lugar de ter uma política pública que seja coesa, né, considerando também as especificidades da saúde suplementar, né, os impactos que a gente tem na saúde suplementar, eles repercutem na saúde pública, né? E a gente se engana às vezes quando pensa que na saúde suplementar o paciente ele não vai utilizar o SUS, ele utiliza, né, diversos serviços do SUS mesmo na saúde suplementar, né? Então, é um sistema que está ligado e a política nacional de saúde, ela tem um papel fundamental. E a agência tem que estar de acordo também com essas políticas e com o interesse público, né? Mas aí, Lucas, olha, a saúde suplementar, né, na verdade, a Agência Nacional de Saúde, ela completou 25 anos, né? Então, ela regula os planos de saúde no Brasil. Hoje, a gente tem mais de 51 milhões de usuários de planos de saúde, 667 operadoras de assistência médica, né? A gente também tem odontológica. E a ANS, ela enfrenta muitas críticas e desafios, né? Tanto do lado dos consumidores, quanto das operadoras de planos de saúde e prestadores de serviços. Você poderia falar um pouco sobre essa influência da ANS no setor e esse momento que a gente está passando agora de propostas regulatórias, né, que a agência apresentou? A gente sabe que não são demandas novas, são demandas já antigas, né? Acho que vocês também trabalharam muito e se empenharam, né? A gente tem hoje a discussão sobre a política de preços e reajustes.
Algumas das críticas estão relacionadas à fiscalização efetiva das operadoras, falta de transparência no reajuste dos planos, né? O modelo também, quando a gente está falando de planos individuais e coletivos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento, assim, como você vê as ações da Agência Nacional de Saúde com relação a essas críticas e esses problemas que são necessários enfrentar e que eu acho que que a agência tá buscando, né, aprimorar ou realmente trazer uma ação regulatória mais satisfatória, né? Uhum. E mais adequada para o que a gente está vivendo hoje, né? Uhum. Bom, é uma tarefa difícil, né, resumir, porque o papel que a ANS desempenha toca em vários temas, né? Eu acho que a gente poderia separar esses temas, né, para a gente entender melhor e compartilhar uma visão assim sobre o que deve ser, né, independente de cada tema específico, que é a seguinte: eu tenho uma questão que é assistencial, que tem a ver com cobertura. O que o plano tem que cobrir? A gente fez essa discussão há alguns anos atrás, né, no tema do... basicamente, o rol é taxativo, o rol é exemplificativo, como é que essas questões se resolvem, quem é que define o que entra na lista, o que sai da lista, como é que isso se comporta, né? Então, sem entrar em muitos detalhes, a gente tem essa dimensão assistencial que é super complexa, que envolve questões de tecnologias, e necessidades mesmo de saúde das pessoas que estão ali e que precisam ser atendidas diante, né, das suas condições e dos seus problemas de saúde. E eu tenho um outro conjunto de questões que é econômico. Né? Econômico no sentido assim, de como são estabelecidos esses contratos, qual é o preço do contrato, qual é a regra da mensalidade, enfim, todo um conjunto que se desdobra a partir dessa ótica, vamos dizer assim, econômica. Como o IDEC vê esse problema? E isso é muito importante. Por que não são questões novas? Porque nós, o IDEC e muitas outras pessoas e organizações, há décadas, né? A lei é de 1998, como eu disse. Então, antes da lei, a gente já estava ali, eu não estava, né? Mas nós estávamos brigando para que uma lei estabelecesse, né, as regras, né, ordenasse o funcionamento desse setor. Qual é o problema principal? Nós sabíamos que nós chegaríamos nessa situação que nós estamos hoje. Porque desde a lei de 1998, a gente estabeleceu um problema muito profundo, que é regular planos individuais e familiares e deixar no limbo os planos coletivos. Os planos, né, os planos por adesão naquela época, né, essa discussão era diferente, eles vieram depois. Mas essa ideia geral de que, por os planos coletivos serem empresariais, a maioria deles, a relação que se dá entre quem contrata o plano, a pessoa jurídica que contrata o plano, e a operadora de plano de saúde é uma relação simétrica, em que existe poder de barganha. Né? Então eu compro o seu plano, você oferece aquilo que eu espero. Se você não oferecer aquilo que eu espero, eu troco de operadora, eu mudo de plano. Enfim, essa ideia muito pobre, eu acho, de que há uma livre concorrência concorrência, livre num escolha, setor né? tão complexo como esse. Mas, enfim, isso é uma questão que mereceria ser aprofundada. Então, a gente estabeleceu, desde o início, um duplo padrão regulatório extremamente problemático, que tem algumas características que a gente discute mais e outras que a gente discute menos. Quais que a gente discute mais? Reajuste. Como que é o reajuste do plano individual? Ele tem um teto regulamentado pela ANS. E a gente brigou por anos para que a fórmula de cálculo fosse transparente, né? E hoje a gente tem lá, querendo ou não, com uma série de problemas que a gente pode apontar, Mas a gente tem um teto divulgado todo ano, no meio do ano a ANS divulga o teto, esse teto é respeitado, se ele não é respeitado, a pessoa judicializa, a justiça decide que tem que reverter porque não respeita o teto e assim por diante. Outros temas, cancelamento. Sim. O que é o cancelamento no plano individual? Não existe. O cancelamento se dá espontaneamente, óbvio, né? O usuário ele pode deixar o seu contrato, ele pode sair do contrato, e a operadora só pode cancelar em caso de fraude ou em caso de inadimplência, certo? A ideia do cancelamento unilateral como um mecanismo de gestão não existe para o contrato individual.
né? Mas ele é uma farra no contrato coletivo, como a gente Sim. tem discutido o ano passado inteiro e há muitos E anos. com impacto muito grande, né, Lucas, para a gente sabe determinadas patologias, como por exemplo doenças raras. Se você tem um Com grupo ali certeza. no plano coletivo, né, pessoas com doenças raras, com câncer, né, questões ligadas à oncologia, a gente observou Uhum. que realmente existe o cancelamento arbitrário, né, dos planos, né? Sim. Qual é a agenda do IDEC, portanto, hoje? Uhum. A gente discute vários assuntos, mas o eixo fundamental da agência: estender para todos os usuários de planos de saúde a mesma proteção que já é conferida para quem está em planos individuais. É muito simples. No fundo, é muito Sim, quando a simples. gente fala, Por que é o problema? A lei já tem agora 27 anos quase, né? Já, enfim, uhum, de 1998. Como você estabeleceu esse duplo padrão regulatório, o que é o óbvio? O que é que aconteceria nesse mercado? As operadoras iam gradualmente perder interesse em oferecer planos individuais e a gente vai ter um oceano de planos sim. coletivos, uma multiplicidade muito grande de casos, desde aquele caso mais estilizado de uma grande empresa que contrata um bom plano de Com maiores saúde para um coberturas, né? conjunto grande de funcionários, um número grande de vidas, né, Uhum, enfim, na terminologia da regulação. É, mas a gente, nesse mesmo período, teve, por exemplo, uma expansão muito grande da própria pejotização no mercado de trabalho. uhum, Né? Depois veio o MEI, depois vieram os planos por adesão, depois vieram as administradoras de benefício. Então, isso foi criando, né, uma multiplicidade de fenômenos. E qual é a tônica principal? As pessoas nesses contratos estão desprotegidas. uhum. E elas não têm o menor poder de barganha diante das operadoras. Na prática, né, do ponto de vista da interpretação da lei, elas são contratos individuais familiares. É uma relação em total desequilíbrio ali, Total né? desequilíbrio. Né? E o que a ANS hoje, né, nessas consultas que foram agora nos dias anteriores, o que o próprio corpo técnico da agência demonstrou é que esse mercado avançou de tal forma que até os planos empresariais, esses com muitas vidas, esses, né, com empresas maiores como contratantes, nem eles têm poder de barganha diante das operadoras. Veja. Não é o IDEC que está Uhum, dizendo isso, é o corpo uhum. técnico da agência. Né? Então, Que eu acho a que é nossa briga é importante que isso seja levado em consideração. Uhum. Você falou algo interessante sobre o que fala o corpo técnico da agência, né? Então, a gente está agora, nesse momento, a agência está discutindo, né, a política de preços e reajustes. A gente teve uma audiência pública recente, né, sobre essa reformulação da política, em que foram tratados temas específicos, né? O reajuste de planos coletivos, mecanismos financeiros de regulação, né, coparticipação e franquia, revisão técnica de preços, né, de planos individuais, familiares e venda online. Foi recente agora essa audiência e vem também de uma demanda, né, acho que da sociedade, das organizações por maiores espaços de discussão. Então, a gente teve a audiência, além da consulta pública, né, que também está acontecendo, mas eu acho que a gente viu um esforço do corpo técnico da ANS de apresentar informações e que não são levadas em consideração às vezes, para algumas propostas e até mesmo para discussão a partir do ponto de vista das operadoras. Né? A gente teve informações bem importantes do impacto, né, para os usuários, para o sistema. Acho que o IDEC conseguiu trazer isso também nas defesas que foram feitas, né, Uhum. Lucas? Sim, foi um trabalho muito intenso, né? Porque por escolha, né, da própria ANS, da sua diretoria, esses processos eles foram conduzidos de uma forma muito acelerada Uhum. e simultânea. Né? Então, nos dias agora que precederam, você disse aí, a gente teve 4 audiências públicas. Cada uma delas se desdobra também, né? Cada um desses temas tem a sua E própria são complexidade. muito complexos, né? Né? Então a gente teve uma tarefa muito difícil, né, de tentar garantir o mínimo de participação social, né, ao longo desse processo, que foi desnecessariamente precário. Né? Esse que é o nosso ponto. Isso foi uma escolha. Não há razão para que as pessoas não sejam ouvidas no Uhum. tempo adequado, no espaço adequado. Não há razão para que os processos sejam acelerados em temas que não têm maturidade técnica.
né? E muito menos não há razão para que as propostas sejam feitas em contrariedade com a conclusão do corpo técnico. Né? Então, em cada um desses temas, que nós podemos discutir cada um deles, a gente fez essa avaliação. A gente acha que tem temas que já são mais antigos, né? É o caso, por exemplo, do tamanho do pool de risco, né? O número de vidas, que hoje é 30, né? A proposta é aumentar para 1.000. Né? É uma coisa que vai na direção certa, né? E a agência tem trabalhado, tem os documentos em que essa argumentação é feita, essa fundamentação técnica da proposta regulatória está contida ali. Outras propostas que estão sendo feitas não têm nenhum amparo numa fundamentação feita pelo corpo técnico. E sofreram severas críticas nessas... É isso que a gente está chamando de falta de maturidade. Né? E não tem razão para a agência tomar uma decisão sem fundamentação, sem uma fundamentação adequada, aprofundada. Né? Muito menos nos casos em que ela não leva em consideração o que o corpo técnico já produziu. Acho que esse é um ponto chave. Aquilo que já foi produzido, essas informações que nós já temos, que não é levado em consideração, né? Os dois casos, né, que a gente tem martelado mais, né, nessa contrariedade do IDEC são, primeiro, o tema dos cancelamentos unilaterais, que foi muito discutido no ano passado, a gente falou isso muitas vezes. Nosso entendimento é que o cancelamento unilateral ele tem que ser uma prática vedada. O que é que o corpo técnico produziu sobre isso? Pela primeira vez e com muita pressão do IDEC, nós conseguimos a liberação de uma análise de resultado regulatório que está pronta desde 2023 e não tinha sido divulgada, né? Foi agora só, no final do ano. E o que é que tem, né, no conteúdo desse documento? O que é que o corpo técnico concluiu? Né, na sua linguagem bastante técnica, que a prática do cancelamento unilateral ela pode ser utilizada, ela é utilizada para seleção de risco. Por que seleção de risco é uma expressão importante? Porque né, nas resoluções da ANS a seleção de risco é proibida. Né? Só que o que se entendia como seleção de risco? Você vai lá contratar um plano de saúde, eu olho para a Luana e falo, não, Luana, você não pode contratar o seu plano de saúde. Isso é uma seleção de risco. Eu estou discriminando o indivíduo, uma pessoa, seja por uma doença pré-existente, ou enfim, qualquer outra característica fator de ali. risco. Né? Isso. Entendido isso como uma prática discriminatória de você impedir que uma pessoa contrate um plano de saúde. Então, quando a gente ouve um pouco o pessoal da ANS falando, eles insistiam que a seleção de risco era isso, que cancelamento unilateral não tinha nada a ver com seleção de risco. O que o corpo técnico demonstrou? O contrário. Que embora isso não se dê no nível do indivíduo, eu falo, olha, Luana, você não tem mais plano de saúde. Ah, mas por quê? Não preciso justificar. Eu cancelei o seu plano de saúde, porque isso é uma rescisão unilateral e motivada, né? Não esquecer isso. A operadora não precisa justificar, ela não precisa te dar um motivo. E ela não vai te dar o motivo, né? Sim. Só que ela não pode fazer isso para uma pessoa, ela faz isso para o contrato. Só que a gente tem uma realidade em que os contratos são cada vez menores. Então, se você tem um plano como PJ, por exemplo, e o seu contrato tem ali 4, 5 pessoas... 4 pessoas. Às vezes mais, que sejam 100 pessoas, não importa. Mas se você tem alguns contratos, algumas carteiras, que estão envelhecendo, por exemplo, né? A questão da idade ela é inescapável e ela é sempre considerada. Então, tem alguns contratos de planos de saúde mais antigos que, obviamente, as pessoas estão envelhecendo. E que bom que elas estão envelhecendo, né? Porque isso é saúde, né? Sim. É para isso que nós a gente brigamos. fala com uma conotação, às vezes, não tão positiva, né? Isso, como se o envelhecimento fosse um fardo. Não, o envelhecimento é algo a ser comemorado, e que a gente está aumentando a expectativa de vida. Vivemos cada vez mais, vemos os nossos netinhos crescendo. Tá ótimo nas pessoas envelhecerem, não tem problema nenhum nelas envelhecerem, né? Mas o que acontece? Como esses contratos ou vão envelhecendo, ou tem outras características, por exemplo, tem um paciente que recebe um diagnóstico de câncer e tem que acessar um tratamento que eventualmente é mais custoso, essa carteira ela fica deficitária. Olha que palavra bonita. O que isso quer dizer? Quer dizer que as mensalidades pagas pelos integrantes, elas não cobrem aquela despesa assistencial naquele momento. Certo? Então agora, janeiro de 2025, em janeiro de 2025, as mensalidades pagas por aquele grupo
não são suficientes para cobrir as despesas assistenciais em janeiro de 2025. Os outros 20 anos que a pessoa pagou o plano de saúde não estão nessa conta, certo? Não contam, não são levados em consideração. Não, todo o lucro que aquela carteira trouxe para o conjunto ali daquela operadora não é levado em consideração. Ora, essa é a própria natureza desse mercado, que a pessoa, enquanto ela está ativa no mercado de trabalho, com capacidade de pagamento, saudável, etc., ela está contribuindo e usando poucos serviços. E quando ela precisa... A natureza desse serviço, eles têm uma análise de risco, eles sabem dos riscos, mas mesmo assim ainda é vantajoso a oferta. Claro. O trabalho, claro. É muito vantajoso a oferta, sobretudo se quando você tem um sinistro, né, para usar essa palavra da sinistralidade, e também em comparação com outros seguros, você fica numa posição muito confortável como operadora. Porque quando acontece algum problema e aquela pessoa, aquele grupo de pessoas se torna indesejável, né, porque ela não dá mais tanto lucro, eu simplesmente posso selecionar o risco. Esse risco eu quero, esse risco eu não quero. Pessoas jovens eu quero, pessoas mais velhas eu não quero. Pessoas doentes eu não quero, pessoas saudáveis eu quero. Então, se eu conheço a minha carteira, e as operadoras conhecem muito bem, né? Porque elas sabem tudo sobre nós, elas sabem qual é a sua idade, elas sabem quantas consultas você fez, elas sabem quais exames você fez. Ela tem uma capacidade de gestão muito grande que é utilizada para esse tipo de prática discriminatória. Então, o que a gente tem evidências, e o próprio corpo técnico demonstrou, é que o cancelamento unilateral ele vira um mecanismo de gestão do risco da carteira. Então, aquelas pessoas que são julgadas indesejáveis terão seus contratos cancelados. Né? E isso que poderia parecer absurdo falar 2 anos atrás, tem sido defendido. Que é vedado e agora está sendo defendido. Tem sido defendido explicitamente nas audiências. As empresas estão defendendo isso. Tudo bem, de jeito delas defender e produzir os seus próprios discursos, certo? Eu estou aqui produzindo o meu. Mas querem que a agência... Mas isso seria considerado vergonhoso, dependendo do contexto que essa discussão é colocada. E fazem isso usando de um recurso que eu considero, enfim, não vou dizer a palavra aqui, que é o recurso da ameaça. Dizer, por exemplo, que mas se eu regular o cancelamento, as empresas vão falir. Né? Você prefere o quê? Você não prefere que as empresas estejam lá? Porque se a empresa falir, você vai ficar sem plano de saúde. Né? Então, o discurso ele é sempre colocado num tom de insustentabilidade, né? Porque isso é inadmissível, as empresas não vão aguentar. E isso não é compatível com a realidade do setor que a gente observa. Pois é, da realidade é o que a gente precisa trazer transparência com relação aos dados, às informações sobre essa sustentabilidade, né? Com certeza. Pois é bem complexo, né, Lucas? Mas eu acho que a gente está num momento bem delicado e onde a participação da sociedade civil ela é fundamental. Então, como você disse, a agência acelerou, né, no sentido de trazer propostas regulatórias, mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre a participação da sociedade civil nesse processo. Você acha que está adequada? Falta ainda mais informação? A gente viu que tinha... na audiência pública a gente teve manifestações, mas foi tudo muito acelerado, né, Lucas? E a participação realmente daqueles que são usuários ou das vidas, né, se a gente for falar nesse termo, a gente não teve tanta participação e acho que nem a sociedade está bem informada do que está acontecendo e do impacto desse processo regulatório, né? Não, você tem razão. A gente tem defendido isso, né, de que as condições de participação social nesses processos recentes foram muito precárias, né, por várias razões. Né? Acho que, em primeiríssimo lugar, tem uma questão de informação e transparência. Né? Eu acho que teve documentos que a gente teve acesso com muita dificuldade, muito em cima da hora, pouquíssimo tempo para trabalhar os temas. Né, audiências que são muito curtas, com pouco espaço, pouco tempo de fala, né, inclusive pessoas que estavam falando foram interrompidas, né, enfim, a gente teve todo esse conjunto que, insisto... São 5 minutos, a gente não consegue nem desenvolver uma boa tese ou uma linha de raciocínio, apresentar informações. E insisto, o ponto fundamental é a forma dessa... isso que aconteceu é evitável. A ANS poderia ter feito de outra forma, isso foi uma escolha. Né? Nós não podemos dizer, por exemplo, que não havia interesse da sociedade em participar, né? Porque nessas audiências tinha centenas de pessoas inscritas, online, na videoconferência, na plataforma ali, nós estávamos ali,
sabemos e Sim. vimos. Então, o recurso ele não promove a participação social, certo? Então, eu diria assim, como você disse, acho que tem uma parte do público que talvez não esteja totalmente informada, porque são muitos temas e sendo conduzidos São de forma muito técnicos, acelerada, temas com técnicos. complexidade técnica, um jargão próprio que afasta as pessoas, mas tem um conjunto muito grande da sociedade civil que está informado, está mobilizado, entidades de pacientes, por exemplo, de proteção do consumidor e muitas outras organizações, e mesmo assim não encontrou espaço de participação. Né? Então, eu acho que são vários níveis de dificuldades que foram criadas desnecessariamente. Então, mesmo essa grande mobilização que já existe não encontrou canais adequados para se fazer ouvir, né, e para conseguir incidir sobre esse momento tão importante. Né? Então, a gente tem insistido muito na participação social, estávamos conversando agora aqui sobre isso, e vale lembrar que é uma tarefa nossa, enquanto sociedade civil, fazer essa mobilização e esse tipo de disputa. Por outro lado, é uma obrigação do Estado promover a participação social. Sim. Né? O que nós estamos reivindicando Não é não é apenas um favor de me Exato. deixem É um aqui falar direito. qualquer coisa. Né? Deixem aquela pessoa, aquele caso dramático, Vamos falar por escutar. 10 minutos só para a gente dizer que ouviu e depois seguir com a nossa rotina como se nada tivesse acontecido. Né? O que está sendo reivindicado não é isso. Participação social ela tem um conteúdo muito mais complexo. Né? Inclusive com a ideia de que a participação nesse tipo de espaço não precisa ser, entre aspas, técnica. Todas as contribuições são necessárias, inclusive daquelas pessoas que são leigas nessas áreas. Foi Né? interessante Porque porque todo a mundo é gente leigo nas viu. outras áreas, né? Exato, mas a gente viu pacientes que trouxeram ali, né, as informações sobre planos cancelados, advogados também que contaram os casos dos clientes, né, que teve uma família que todos estavam ali no mesmo plano ali coletivo. Um teve o contrato rescindido e o outro não, na mesma condição, a mesma idade, mesmo. Né, então, situações absurdas e que é necessário, né, que mesmo nesses espaços que são de discussões técnicas, que a população possa participar, possa trazer o seu relato, a situação enfrentada, né, com relação às dificuldades, né, com o Isso é plano de saúde, obrigatório. né? Isso é obrigatório. Isso é previsto e necessário. A participação social, Isso. ela é um direito constitucional, Isso é o próprio né? conteúdo do que nós chamamos de participação social. Né? Participação social não é apenas você fazer uma videochamada com uma inscrição em que algumas entidades vão falar. Né? Então a gente pode julgar, sim, quais foram as condições de participação social nesse caso. E elas foram muito precárias, inadequadas, intencionalmente, no sentido de que poderia ser feito de outra forma. Né? Inclusive, a gente reivindicou, não foi só o IDEC, a Defensoria Pública da União junto do Sim. IDEC, o PROCON de São Paulo. Nós fizemos reuniões com a diretoria, né? Apelamos de várias formas para que os temas fossem divididos, que cada um fosse discutido separadamente, que nós tivéssemos mais tempo. Brigamos para que os documentos fossem disponibilizados, os que não estavam. Né? Fizemos esse pente fino, né, em tudo que estava sendo ali divulgado e defendido. Ficamos pressionando para que as minutas de resolução fossem disponibilizadas com antecedência, para que o formato do formulário para envio de contribuição não fosse apenas na linguagem técnica, artigo por artigo, mas permitisse também outras formas de manifestação. Né? A gente fez tudo isso, então não é possível alegar, por exemplo, que isso não foi discutido, ou não foi solicitado, ou que não se sabia que isso poderia Ou ser um que essa problema. é a melhor forma Pelo ali, né? contrário, não, faz 10 anos, pelo menos, que o IDEC pressiona para que alguns desses pontos sejam discutidos, né? Acho que a gente tem que afirmar isso. Não é que nós não queremos, a gente quer interromper tudo. Não, a gente quer que isso aconteça. Mas, Que seja obviamente, estamos feita. defendendo uma agenda de proteção de consumidores, né? E não uma agenda do setor regulado. Porque para isso eles têm os próprios recursos, né? E fazem isso muito bem, de defender seus próprios interesses, né? Então, enfim, essas são Exato. A as participação condições. social ela tem que ser feita da forma adequada. Senão, você não está promovendo a participação social, né? Você está vedando a Você está participação vedando. social, não tem meio termo. Ou você promove, ou você não permite que ela aconteça.
Lucas, para a gente fechar, né, esse tema que é tão importante e também muito caro aqui para o movimento Todos Juntos contra o Câncer, eu queria que você pudesse falar sobre essa questão de um momento hoje importante, né, dessas propostas regulatórias, sobretudo com relação à regulação dos planos coletivos, né? Acho que é um dos temas principais. Mas de que forma a gente poderia caminhar nesse momento? Assim, como a agência poderia melhorar, né, essa forma de participação e que a gente possa avançar, né? Acho que é necessário avançar, mas de uma forma mais equilibrada, mais adequada, né, permitindo essa participação social e trazendo contribuições que são necessárias para esse momento, assim, como você acha que a gente, nesses próximos passos, né, a gente vai ter o encerramento da consulta pública em breve, mas como que a gente poderia caminhar de uma forma melhor? Nós, de novo, né, insistir nessas frentes de atuação que eu falei, né, do ponto de vista de organizações como o IDEC e como, enfim, Uhum, todas as outras que estão, inclusive, nos assistindo hoje, eu acho que o trabalho de pressão não pode parar, né, e se fala, mas eu acho muito improvável que a ANS promova outros espaços de participação uhum, para essas mudanças, né, tudo está sendo encaminhado e a agência está dando a entender que considera a condução do processo adequada, uhum, né, e que essa aparência de participação social ela está contemplada e que não tem problema nenhum, e que, portanto, a diretoria colegiada estaria já numa posição em que pode tomar uma decisão, certo? Então uhum, a gente tem as minutas de resolução, talvez elas recebam contribuições ali do que aconteceu agora, nos dias anteriores, uhum, mas supostamente essas minutas serão aprovadas nas reuniões seguintes da diretoria, né? Então, esse é uhum. um cenário que nós consideramos ruim, pelas razões Ruim. que a gente já Uhum, expôs. Então, a gente vai continuar nessa tarefa de ponto a ponto enviar contribuições, porque nós temos essa elaboração dentro do IDEC, em parceria com outras entidades. Então, artigo por artigo, né, o pessoal do direito, o pessoal da economia, o pessoal da saúde, porque afinal de contas é de saúde que nós estamos falando. uhum, Então, nós estamos tentando mobilizar essa competência técnica para enviar as contribuições e continuar denunciando uhum, aquilo que é cabível em cada tema. uhum. Em alguns temas, é a falta de maturidade técnica. Em alguns temas, é a falta de relação de causalidade entre o diagnóstico que está sendo feito e a Uhum. solução que está sendo proposta. Sim, Certo? muito. Em outros temas, é a falta de transparência, a falta Uhum, completa de informação. uhum. Em outros, eu acho que a gente tem que falar E isso são questões que impedem uma tomada de decisão com nesse certeza. momento, E em né? outros temas, e aí acho que fechando esse conjunto, nós não podemos ter vergonha de dizer que existe um conflito colocado na saúde suplementar. Não é como se a gente pudesse sentar todos os envolvidos em torno de uma mesa e chegar a uma grande harmonia, um resultado harmônico. Porque nós temos um conflito de interesse ali. Uhum. E ele vai aparecer em todas essas questões. Tá certo? O usuário e a operadora estão em polos opostos de alguns conflitos que E eu acho que isso acontecem ficou nesse muito mercado. claro na audiência, a gente E viu pelas falas. nós não precisamos ter nenhuma Uhum, vergonha disso, né? Senão a uhum, gente fica com uma aparência também de que tudo pode permitir uma resolução uhum, harmônica, um acordo, né? Uma coisa simétrica, como se uma uhum, entidade paciente, um conjunto de entidades fosse sentar uhum, numa mesa, as operadoras nas outras, e a gente entendesse ali qual que é um meio termo. uhum, Esta ideia de meio termo, ela não se coloca em algumas questões, uhum. né? Porque são questões que têm visões polarizadas sobre isso. E essa polarização ela vai acontecer. E é bom que ela aconteça, porque isso E até. explicita as posições de cada Uhum, um. O caso do cancelamento é emblemático. As uhum, operadoras são contra, elas defendem. A gente vê nas apresentações quais são as suas justificativas, o que elas consideram e assim por uhum, diante. Né? Então a gente tem trabalhado também para produzir argumentos que estão do nosso lado. Né? Eu uhum, acho que há lados nessa discussão. A gente não uhum. pode se furtar também de um Sim, debate que é político. e por Existem isso. lados nessa discussão. E por isso que é o importante o papel da ANS, porque a tomada de decisão dela tem que ser com base no interesse público, Uhum. né? Então não dá, ela vai, cada um vai ter sua posição, tem seus interesses, né? Lógico, tem seus objetivos,
Então, por isso é importantíssimo o papel da Agência Nacional de Saúde. E se ela não está, se a gente não tem os mecanismos, né, necessários para essa tomada de decisão, seja por mais dados, informações, né, uma falta de causalidade, né, entre a informação e a resolução proposta, né, ela não pode, então, fazer isso nesse momento, né? Com certeza. O papel das agências reguladoras é garantir o interesse público, né? Não é garantir a lucratividade do setor regulado, por exemplo. Exato. A sustentabilidade financeira, essa ideia que ela é tão reivindicada e falada, ela aparece em pontos muito específicos da regulação do setor. E a gente precisa avaliar ela com muita precisão. O que é que significa sustentabilidade financeira? O que é que significa dizer que uma operadora não é sustentável financeiramente? Todos esses temas são muito importantes. Mas isso não pode ser tirado da cartola e utilizado em qualquer tema, absolutamente, para dizer, em resumo, que regular o setor é ruim para o setor. Exato. Tá certo? Senão a gente não teria agências reguladoras como não tínhamos antes. Então é exatamente essa a disputa. O setor regulado, ele está lá para ser regulado. Exato, e é reconhecer também a importância desse setor. É reconhecer também a importância da saúde suplementar e o impacto que ela tem para a saúde como um todo no país. Né? Tem, inclusive, impactos deletérios para outros serviços, né? Enfim, acho que essa é uma interpretação muito, muito necessária, né? Quanto mais desregulado for a saúde suplementar, quanto maior ela for em termos financeiros, pior para o SUS. Essa é uma relação que as pessoas não consideram. Pelo contrário, as pessoas acham que quanto mais gente com plano de saúde, isso alivia o SUS. Não é verdade. Quanto maior for a saúde suplementar, maior é a sobrecarga para o SUS. Porque não é compatível um país como o Brasil ter 2 sistemas de saúde paralelos. Que é isso que a gente tem discutido, essa falta de compreensão sobre isso. Quanto mais pessoas... Porque o serviço adequado está na saúde suplementar e essa não é a realidade. Né? Quanto maior o número de pessoas, né, que estejam assistidas ali para a saúde suplementar, a gente tem ainda um grande impacto para o SUS. Né? Quem está ali coberto, tem um plano de saúde, ele utiliza também os serviços do SUS, seja para vacinação, seja no caso de urgência e emergência, mas ele continua a fazer uso do sistema. Né? Com certeza, e é uma sobrecarga muito prática, né? A gente fala isso, fica parecendo, né, que é uma coisa muito abstrata, mas não é, porque se a gente pega, por exemplo, força de trabalho, a quantidade de enfermeiros, de médicos, de fisioterapeutas e todas as outras profissões da saúde que existem no Brasil. As pessoas trabalham nos 2 sistemas. Ou elas trabalham num prestador, um hospital, por exemplo, que é contratado pelo SUS e pelas empresas de plano. Então não existe uma separação nítida entre um subsistema e outro subsistema. Os recursos assistenciais estão disponíveis e a saúde suplementar compete com o SUS para a contratação desses recursos. É claro que tem exemplos mais caricatos, vamos dizer assim, de um plano de saúde, né, no sudeste do país, que é muito caro, né, para altos executivos que são atendidos num hospital de excelência, né, que recebe dinheiro do SUS, mas que não pisa um paciente do SUS ali dentro. É claro que tem esse fato estilizado, vamos dizer assim. Mas o grande conjunto de beneficiários de plano de saúde no país, eles estão em outras condições. Inclusive frequentando, né, prestadores de serviço, clínicas, hospitais, etc., que também são contratados pelo SUS. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em inflação médica, inflação na saúde, o que as evidências científicas mostram? Quanto mais privado, quanto mais iniciativa privada, quanto mais setor privado, mais caro é o sistema de saúde. Certo? Isso pode dar uma aparência de alívio para quem acessa, né? Porque você consegue vencer uma fila de espera, que você consegue um acesso seletivo a um determinado... E do ponto de vista individual, isso faz todo sentido para uma mãe que recebe um diagnóstico de uma criança, por exemplo, né? Para um paciente que precisa de alguma coisa e se vê desassistido de outra forma. A gente não está fazendo uma discussão aqui na dimensão individual, não é um julgamento moral sobre a escolha de cada um. Nem podemos. A questão é estrutural.
que é a discussão que a ANS tem a obrigação de fazer. Não só a ANS, mas também o Ministério da Saúde. Né? Porque o Ministério da Saúde não pode se furtar de analisar o impacto que a saúde suplementar tem sobre todo o sistema de saúde. E este impacto, na nossa visão, é esse. Quanto mais hipertrofiada é a saúde suplementar, desregulamentada, quanto mais ela puder fazer o que quer e crescer indefinidamente, negando cobertura, com práticas abusivas diversas, nós não teremos SUS. Né? Porque os prestadores não estarão no SUS, porque os profissionais não estarão no SUS, porque os recursos financeiros não estarão no SUS. Então existe um conflito e é preciso pensar nesse conflito a partir das necessidades de saúde da população. Né? Isso não tem a ver necessariamente com qual deve ser o papel da iniciativa privada ou não, etc. Mas você tem que criar um conjunto de políticas públicas na direção de corrigir as distorções e não de aprofundá-las. Que é um papel do Ministério da Saúde. Também, e da ANS. Lucas, eu queria te agradecer.